suas leituras. Esse livro, eu sei que ele tem muitos gatilhos de violência, bastantes mesmo, mas eu acho importante que a gente converse. Eu acho que não é para a gente ignorar qualquer gatilho que exista numa obra, qualquer obra que seja, literária, artística, como um todo. Porque, assim, se a gente for lembrar, Lolita é um livro violentíssimo de violência sexual contra criança. E é um livro, meu Deus, se ninguém lesse Lolita, quem falaria sobre ele? E que discussões suscitaria, né? Seja no meio acadêmico, seja entre nós, leitores por prazer. Então, eu acho que é importante a gente falar isso, não ignorar esses gatilhos que a obra traz. Então, eu queria ouvir de vocês. O que é que vocês têm a falar, assim, sobre as suas experiências de leitura? Alguém? Eu vou ter que fazer igual ao colégio. Você! Diga. Lia, pode começar, Lia. Bem rapidinho, assim, eu achei incrível. É realmente a primeira leitura que eu faço, né, de um autor chinês. Eu já fiz de autores japoneses. E o entrançar que ele faz das histórias, porque eu comecei lendo achando que fossem contos. Aí depois eu fui vendo que não, que tem um entrelaçamento de personagens, que lá acho que no último conto ele se refere um dos primeiros contos ele se refere ao cachorro de 3 patas, que para mim passou desapercebido. Lá no final eu me lembro que aí tem a ver, sabe, então eu achei fantástica a ideia do livro ser feito nesse formato. E claro, ele denuncia várias coisas de um regime extremamente violento, né? Algum tempo atrás, eu vi um documentário no Netflix que fala do filho único, né? Da política de filho único da China, que é pesadíssimo. Mas que, como você disse, sabe, Rafael, a coisa do falar sobre é sempre muito educativo. Né? Então, eu acho que é extremamente importante conversar, assim, sobre essas temáticas que o livro traz. Eu achei fantástico. Parabéns, assim, pela escolha. Obrigado. Lorena, agora o contraponto. Vai, Lorena. Eu sei, algumas avaliações eu já sei de cabeça, assim. Já decorei. Assim, no geral, assim, eu li junto com mais 3 amigas, né? 2 estão aqui. Que a gente está lendo os livros do pacote juntas. A gente está fazendo metas diárias, está bem bacana. E, assim, todo livro a gente pesquisa muito e aprende muito. E, então, tem coisas que eu não sabia muito a história da China. Então, a gente aprendeu muito, assim. Aí a gente foi procurar sobre essa política de portas abertas, sobre como que é esqueci agora o nome, aquele que é o ideal de cidadão, né? Camarada Fei. Lei Feng, né? Lei Feng, uma coisa assim. No início da leitura, começou a ficar meio... Alguma coisa não estava, assim, fluindo. Aí foi quando eu fui lá no índice catalogar para ver se era... Eu falei assim, será que é a tradução? E aí eu vi que não era traduzido do original, né? A gente sabe que tem muitos livros que não são ainda mais, né, oriental e tal. E aí eu falei assim, pode ser que seja algum problema de tradução. Tudo. Depois eu fui acostumando mas tem alguns trechos que parece que tem alguns probleminhas de tradução, né? E assim, tem algumas coisas perturbadoras, não só da violência, a forma como escreve, que eu acho, que até falei com as meninas, eu acho que é proposital para incomodar, para perturbar mesmo, né? E até no início do livro, lá na página 12, porque assim, o escritor profissional comenta que ele está escrevendo sobre pessoas que ele conhece, né? E lá no início ele fala assim, quero transformar quando ele fala um dublador, né? Quero transformar aquelas vidas numa obra de arte, mesmo sabendo muito bem que eles jamais se darão ao trabalho de ler.
Então, eu acho assim, toda a perturbação que a gente sentiu, aquele embrólio, tudo, acho que foi proposital e que era para essas pessoas que ele queria que lesse, o escritor mesmo, não o escritor profissional, né? Sim. Que lesse, e que eles já sabiam de antemão que não iriam ler, até porque foi proibido, né? Não sei se alguém deu... Essas pessoas não iam também dar o trabalho de buscar, talvez não, né? Gostei muito disso que a Lia falou, de uma... Começou a ficar legal, assim, de uma história, assim, entrar na outra, de fazer referência. O capítulo que, para mim, se salvou, que eu gostei mais, foi o do escritor de rua. Eu achei bem sensível, poético em algumas partes, mas, assim, no geral, porque, claro, cada escritor tem uma forma de trazer a história, né? Eu acho que ele poderia ter trazido de outras formas, foi a que ele escolheu, e na minha cabeça com esse propósito mesmo, de perturbar e tudo, um certo grupo de pessoas ali, né? E assim, eu fiquei muito curiosa de ter alguém especialista em China, não para falar como que era a época, mas o que até hoje persiste, sabe? O que hoje, daquilo ali, porque eu acredito, assim, penso que tem muitas coisas ali que ele denunciou, são várias denúncias o tempo todo, né? Tem várias coisas ali que provavelmente não tanto naquele grau, mas que continuam, né? Eu fui pesquisar essa coisa do filho único na época, teve muito, assim, aborto, morte, né, de matar, de coisa, existia mesmo, né? E depois foi permitido ter mais um, aí passou para ser 2. Eu não sei como que é agora, se é só 2 ou se está liberado, né? Eu acredito que ainda continue 2, porém não acredito que ainda tenha 2. Só passou para 2 porque a população foi ficando muito velha, então todas as famílias era de uma criança, ou um adolescente, ou um jovem, tendo que, na velhice dos seus antecedentes, sustentar os pais e os avós. Então eram 10 pessoas, né? Quer dizer, os 2 avós, os pais e só ele de criança, né? Então, a gente foi pesquisando essas coisas no livro, que foi, assim, a gente foi fazendo esforço para continuar, assim, foi o primeiro livro do pacote que eu só não abandonei porque estava com as minhas amigas lendo e a gente, assim, tentando tirar tudo que a gente podia dele de conhecimento. Eu fiquei assim, eu não gosto de ser injusta, eu falei assim, eu acho que um chinês lendo, né, que vive aquilo, se identifica, né, a gente tem uma outra cultura também, essas coisas influenciam na leitura, né, mas foi muito perturbador, eu acho que principalmente para nós mulheres, porque parece que o escritor profissional, ou o escritor mesmo, o magiano, não sei como que... Eu não li o outro livro dele, fiquei curiosa, mas eu falei, se eu ler, vou dar muito tempo para esse Pequim em Coma, que é o livro mais famoso dele, né? E até comparar. Parece que ele tem essa questão, assim, não sei se só foi retratada no livro, ou se ele, assim, do machismo, Então, assim, o tempo todo essa fixação com a mulher, e algumas coisas achei exagerado. Então, perturbou, acho que podia ter trazido as coisas que ele trouxe, mas em alguns trechos foi muito exagerado, né? Mas, como eu te falei no início, só para terminar, para dar aí oportunidade, eu acho que foi proposital para perturbar mesmo e fazer essa denúncia para essas pessoas que ele no início do livro fala que ele já sabe que não vão ler o livro. Eu acho, assim, essa questão principalmente da brutalidade, eu acho que é porque ele está escrevendo sobre temas brutos
Então ele usa essa linguagem crua, bruta mesmo, pelo menos assim, a impressão que eu tenho, né? E quanto a essa figura feminina, por isso que eu queria muito ouvir de vocês, principalmente essa parte dos gatilhos, que essa violência contra a mulher tem bastante presente no livro. Na política do filho único, os filhos homens eram valorizados, as filhas mulheres não. Filhas mulheres foram abandonadas. Então, assim, a figura é drama. Quando a gente envolve esses outros regimes, assim, claro que a gente poderia trazer, não sei se seria possível a gente conseguir tal, mas eu acho que seria importante a gente ter os dois contrapontos, porque a gente teria a visão de alguém que provavelmente defenderia ou não, e a gente teria que ter as duas ideias para a gente poder chegar a uma conclusão, né? Assim, uma conclusão interna. É uma sugestão até para os próximos clubes, quando a gente trouxer esses temas mais polêmicos mesmo, eu ia atrás de trazer dois especialistas que sejam, enfim. Eu digo isso por quê? Porque alguns anos atrás, quando a gente estava para a diplomacia, era muito complicado você ler diametralmente oposta. Tudo depende da linha que o Itamaraty estava seguindo, enfim, é só uma pequena divagação aqui. Li, antes de voltar a palavra para ti, eu queria só ouvir, acho que a Noemi quer falar agora. A Noemi, vamos. Oi. Então, bom, eu li junto com a Lorena, né, e com a Mari, com a Carlene, que a gente está fazendo a leitura coletiva, e no começo, realmente, o livro estava bem suave, estava fluindo mais. E quando começou mesmo essa questão principalmente da perspectiva feminina, começou a me incomodar demais. Acredito que, assim, acho que a gente não tem, né, a gente não tem a obrigação de gostar de tudo que a gente lê, né, e a gente não vai gostar de tudo que a gente lê. Assim, como denúncia, como vocês colocaram agora, assim, talvez a gente entender que os temas que nos incomodaram tanto, ele traz por meio de denúncia, até porque ele teve todo esse contexto, né, de vida e tal, para trazer esse tema, e que é também uma crítica às coisas que foram todos pensando nisso. Mas para mim, no que diz respeito à perspectiva da mulher, foi uma leitura extremamente incômoda. E realmente, assim, eu só terminar de ler eu teria achado metade. Eu não gosto, para mim foi incômodo. Acho que eu confundi, eu queria ler, mas eu acho que eu quero falar, mas é Mariane. Me confundi, desculpa, Mariane. Oi, pessoal. Então, eu concordo com a opinião ali da Lorena e da Noemi que falou agora. Realmente eu achei uma leitura pesada. Durante a leitura
e a Rebeca conversamos rapidamente sobre alguns trechos e ela colocou assim, está sendo indigesta a parte que a gente estava naquele momento. Realmente era uma coisa assim, que às vezes eu parava de ler mesmo que eu não quisesse que vou dar um tempo depois eu pego de novo, porque realmente estava pesado. Em contrapartida, eu acho que é um livro pesado, só que ele é um livro um pouco mais curto. Então dá esse alívio de você conseguir terminar ele um pouco mais rápido, né? Sobre essa questão, né, sobre essa questão de denúncia e tudo mais que é relatado por meio dos pontos das histórias que tem no livro, eu entendo também que é em relação à cultura, não só fica pesado para a figura feminina, mas também a história ali do escritor e do doador de sangue, porque o doador de sangue, ele se considera uma pessoa bem-sucedida, mas olha o que ele precisa fazer para ser essa pessoa bem-sucedida. Então isso eu achei pesadíssimo, o que o governo, enfim, a cultura de um país impõe para que você consiga ser uma pessoa, bem de... Aí não tá nada mais expresso do que a alegoria do eu estou dando o meu sangue pelo país, né? Então, literalmente. Mas em se tratando da figura feminina, né? Achei perturbador mesmo. Principalmente, até que alguém colocou aqui no chat, aquela cena do livro sobre estupro coletivo. A gente não precisa ir muito longe para ter isso aqui no nosso país também, né? Eu não sei quanto tempo atrás, alguns anos atrás, teve um caso, não lembro se foi no Rio de Janeiro, enfim, que cidade, daquela situação com uma menina, que acho que 30 pessoas participaram, né, desse estupro coletivo. Então, eu acho assim, muito do que foi retratado no livro, a gente se sente mal, porque a gente vê que pode acontecer ao nosso redor, né? Acontece, né? Talvez muitas vezes numa perspectiva um pouco menor, mas sim acontece na nossa realidade também. Mas no geral, assim, eu gostei bastante da leitura, por mais que ela seja pesada, eu gostei bastante do livro. Acho que agora é o João Pedro. Oi. Eu também gostei da leitura, eu só descobri depois aí das pessoas que não gostaram, né? Até fiquei pensando, meu Deus, será que eu gostei do livro errado? Eu não podia gostar. Mas sobre essa coisa da questão da mulher, né? Eu acho que, como é um escritor homem, toda vez que um escritor homem vai escrever sobre essas coisas, ele vai estar no risco de errar, né? E aí aqui eu acho que ele erra um pouco, assim, no quão longe ele vai. Porque ele coloca lá a cena do estupro coletivo e tá, tem o estupro, todo mundo assistindo, e aí beleza, já me chocou aquilo, né? Já tô chocado. Mas ele não para. Aquilo se estende, e aí eu acho que precisa de um alívio ali também, né? Eu entendi isso como uma crítica mesmo, né, da sociedade. A gente tem alívio no mundo real, né? Existe esse alívio para a pessoa que está sofrendo ali, que está sendo estuprada, tem esse alívio? Acho que não tem, né? Mas nunca vai ter, né? Pois é. Mas aí, assim, no livro, talvez podia colocar um alívio, né? Tem ali a coisa da sátira, né? É a mesma história do cachorro falante, que já é uma coisa bem surreal, engraçada. O cachorro é bem ácido, né? Que dá umas risadinhas aí pra gente. Mas eu senti que às vezes ele foi longe demais. Na cena do suicídio também, né? Que é aquela coisa, o tigre come a mulher, e aí beleza, mas não para, e ele vai comendo cada parte dela, e você vai vendo todas as partes que ele vai comendo, e a reação de todo mundo, ou a falta de reação, né? Então é bem pesado mesmo, eu também achei isso. Mas assim, no geral, eu posso dizer que eu gostei mesmo, eu gostei dessa crítica aí das políticas chinesas, né? Algumas histórias pra mim foram até agradáveis. No começo, né, aquela da mãe, eu achei super engraçado a mãe lá indo de moto com um sapatinho de metal. E aí tem toda aquela cena, né? Ela, coloque música você vai colocar pra mim. Eu achei aquilo muito. Essa história, pelo menos, eu achei agradável, apesar de mórbida, né?
mas sim, um tipo de jogo diferente. Eu acho que esse livro ele vai numa decrescente, porque vai numa crescente de crueldade, assim, porque ela começa mais leve, mas depois ele vai, chega no fim do livro. Eu já conversei algumas vezes com a Nara, né, que às vezes, na maioria das vezes ela divide aqui comigo essa mediação. A gente tem um sério problema de gostar desse tipo de leitura um pouco mais pesada, né? Acho que a gente gosta de sofrer pela leitura. Tô até revendo alguns livros futuros para o pacote para trazer também um pouco mais de alívio nessas leituras de vez em quando. Talvez pode ser que vocês encontrem alguma coisa um pouquinho diferente, mas nem tanto também, porque a gente não quer desvirtuar, botar livro só por ser leve. Mas enfim, acho que o nosso propósito é mais trazer mesmo essas reflexões, né? Acho que agora a Juliana, microfone aberto, Juliana. Oi, gente. É um gancho já do que João Pedro estava falando, assim, eu fiquei pensando muito nisso, assim, é um autor, né, é um homem que faz e traz esses relatos todos numa realidade chocante, mas que ele coloca para a literatura e o personagem que nos conta também é um homem, né? Então isso eu acho que faz toda uma diferença na narrativa, sabe? A forma do contar e esse limite que João Pedro está trazendo na fala dele, sabe? Eu acho que a gente pode, por exemplo, pegar alguns exemplos. Por exemplo, tem Walter Ugumãe, né? Que é mais ou menos um queridinho da galera geral. Ele tem um livro que é o Baltazar Serapião, esqueci o começo. O Remorso. Esse livro é pesadíssimo, né? Ele é escrito com uma crueldade absurda, né? É um livro que eu li e disse, gente, isso é Walter Ugumãe mesmo, que está escrevendo esse livro, sabe? E eu acho que tem esse contexto também. Ele quer fazer a denúncia, mas ele não tem esse limite do onde parar. Né? Alguém aqui no chat colocou sobre achar que o autor fosse misógino. Eu acho que a gente cai nessa pegada também, né? E não é que o autor seja misógino, mas ele escreve de um jeito tão masculino na história, né? De uma masculinidade que para ele é latente, e a gente fica muito assustada enquanto mulher lendo porque não tem aquele ponto final, ele vai seguir um detalhe, né? Eu acho que é diferente, por exemplo, As Boas Mulheres da China, que é uma mulher que escreve, ela relata todo aquele horror, mas a linguagem ela é diferente, né? Ela tem uma conotação diferente na escrita. E ela tem um ponto final naquele horror, assim, ela coloca um limite naquilo que ela está narrando. Apesar da gente saber de todo o horror que ela está narrando, né? E eu acho que isso faz uma diferença enorme. Eu posso citar também, por exemplo, Murakami. Murakami é um autor que eu não consigo ler. Eu não consigo ler Murakami, eu faço parte do... Desculpa, eu também... Total. Eu não consigo ler, eu faço parte da turma que não gosta de Murakami. Eu não consigo achar nada incrível naquele autor, e principalmente por isso, os textos dele, para mim, são extremamente complicados no sentido do que ele escreve sobre as mulheres. Mas aí eu pego muito essa questão da cultura, de ser um homem que está escrevendo e etc. Mas dou essa deixa para ele. Mas eu não gosto da forma como ele escreve. Então, assim, não me pega. Murakami é um autor que até hoje me pega. E olha que eu já vou no terceiro livro tentando. E acho que eu parei. Não dá. Então eu acho que tem isso. A gente refletir sobre essa questão de é um homem que está escrevendo. É um homem que está escrevendo e com um personagem masculino. Dentro de todo um contexto cultural, misógino, né? E por aí vai. Então tem essa pegada mais forte mesmo. Eu vou voltar agora um pouquinho só. O que tu falaste, eu acho que outras pessoas falaram antes também, sobre essa pegada do humor
dele talvez ter errado na mão um pouquinho nisso, né, nesse sarcasmo. E aí dá pra gente fazer também traçar um paralelo com, acho que alguém que tenha acertado um pouco nesse humor, nesse sarcasmo, nessas críticas, foi o Kundera. Milan Kundera, ele faz umas críticas também ao regime comunista e tal, mas eu acho que ele já faz de uma forma mais leve, digamos assim, uma crítica de uma forma mais leve do que o Magiano. Então, algumas críticas que você lê pela internet, alguns comentários sobre essa cozinha da Revolução, chega a fazer um comentário, um paralelo, traçar um paralelo com o Kundera, lembrando isso, ó. Mas o Kundera, ele fazia também essas críticas, mas de uma forma mais leve, né? Então, acho que como eu gosto de falar com a minha esposa, acho que talvez é quando você não tem certeza nenhuma, né? Acho que talvez esse paralelo possa ser uma coisa a se pensar. Agora, Rebeca. Eu tinha a impressão de que a Miriam tinha pedido antes de mim. Miriam. Oi. Cadê? Miriam. Miriam. Desculpa, Miriam. Perdi aqui. A leitura para mim foi também incômoda, né? Desconfortável em alguns pontos dele. Mas eu gostei bastante, eu gosto muito de livros que têm, assim, um contexto histórico, né? Que traz pra gente uma visão de um país, ou de uma época, de um acontecimento, e me deu essa impressão de, por eu não saber muito sobre a China, sobre a Revolução Cultural, que eu perdi algumas coisas. Eu acho que alguém já comentou aí que se fosse um chinês lendo, ia pegar vários ganchos para nossa, isso aqui é críticas realmente ao governo. A gente pegou assim, algumas coisas que estavam muito ali, visíveis na cara, né? Uma das coisas que eu até comentei com o meu esposo da questão do grupo coletivo é que muitas pessoas ficaram vendo aquilo, né? E os rapazes chupando a moça, e ninguém tomava o atitude de ajudar. Em determinado momento ela corre por uma guarita de um policial de trânsito e fala, olha, eu não posso te ajudar, porque meu caso é um trânsito. E aí eu entendi isso, eu peguei isso por uma coisa mais abrangente, assim. Eu falei, nossa, eu acho que ele deve estar criticando assim, várias coisas que acontecem na China em relação à mulher, né, principalmente, ou em relação a crimes mesmo, que é muito difícil você, mulher, ter uma solução ali. Porque se não for a polícia específica, você viu que a polícia estava para chegar lá no lugar onde estava acontecendo o estupro, e ela enfrentava um trânsito absurdo, porque estava acontecendo não sei o que, e aí eu pensei, gente, deve ser muito difícil uma mulher conseguir uma justiça. Porque tipo assim, vou falar com fulano, não é comigo, aqui eu tô trabalhando isso aqui. Aí vai com fulano, aí até chegar na pessoa, ela já desfalecido, então ela nem consegue justificar aquilo ali. Então isso eu fui lendo, e ele vai, né, naquele detalhe, ela corre, o cara puxa a mulher. Daí eu falo, gente de Deus, quem vai, né? O que custava o cara falar, não, entra aqui até a polícia chegar, a polícia é responsável por isso. Então eu fiquei viajando assim, pensando, poxa, realmente isso deve ter muita abrangência assim, em vários outros crimes que acontecem, não tem solução na China. Outra coisa que a última história, gente, é a minha filhinha de 1 ano. Normal. A última história é do cachorrinho. Que ele fica criticando o tempo inteiro o governo, né? E aí ele fala no final uma frase assim, até postei no meu Instagram, ele fala, seus governantes, né? Ele usa essa palavra, mas ele fala assim, eles decidem tudo por vocês, quantos filhos vocês vão ter, com quem vocês vão casar, onde vocês vão morar, que emprego vocês vão ter, e vocês acreditam que é isso. Vocês não sabem viver, vocês não têm opinião própria. Isso me pegou um pouco, porque assim, se você nasce assim, numa condição desse país, que tudo é decidido por você, realmente, você é condicionado a ter essa vida, né? Todo mundo decide tudo por você, né? Então, assim, você é condicionado. A questão do filho também, do abandono, me incomodou muito, porque eu percebi que existem algumas coisas que acontecem na China
que a gente meio que não tem notícias, né? Por exemplo, o excesso de suicídio de jovens, o excesso de aborto, o abandono de crianças com deficiência, você poder ter um outro filho, né? O homem traz a traição, abuso, né? Abuso sexual. Então, assim, várias coisas que acontecem e, na verdade, é muito meio que, tipo assim, normal. Né? É normal, é uma coisa que é cultural, é da China, é tranquilo, sabe? Então, assim, o suicídio da menina assistido, que ela precisava de uma liberação para aquilo, eu pensei, gente. E outra coisa também que me chamou a atenção no último do escritor de rua, que ele estava guardando uma liberação para ter uma residência. Aí eu pensei, poxa, se isso aqui existe mesmo na China, deve ter um monte de gente que são moradores ilegais, que moram tipo, em favelas, não da forma como a gente tem aqui, né? Mas em lugares escondidos, em galpões, em coisas porque não tem uma liberação de residência para morar numa cidade, entendeu? E aí realmente muitos pontos que a gente fica questionando, perguntando e querendo descobrir mais, né? Então foi muito válido assim, para conhecimento. Eu já tinha lido um outro livro da China, de um escritor chinês, mas uma cristã. Ele é um cristão, então assim, ele sofre muita perseguição, foi preso porque ele fazia encontros em casas, né? E aí essa visão, eu já tinha lido, se chama O Homem do Céu. Um livro extremamente forte também, e você fica angustiada, assim, porque eles pegam as dele, eles pegam os filhos, ele manda essa prisão e tal. E aí você fica pensando, gente, tem alguma coisa ali, um livro legal da China que fala, gente, é bacana, né? Você lê e fala, cara, venham pra China, a China é bonitinha, né? Sabe? Aí eu pensei, gente, eu quero ler uma coisa boa da China. Mas aí eu peguei um outro livro, também é um romance histórico que chama As Montanhas do Buda, que falam sobre duas mulheres que na época da Revolução cultural fogem da China ali para a região do Tibete, e assim, tô lendo, né? Ainda não está tão pesado, não tão incômodo, mas eu pensei, gente, faltou nesse livro realmente alguém comentou aí, um humorzinho, você dá de falar, nossa, que bacana. Então o humor é tão assim, você fala, gente, não tem nem condição de rir. Nem a primeira história, que é interessante as pessoas serem mortas lá, escutando uma música, né? E aí, às vezes, ele fala, nossa, esse cara tem cara de que gosta dessa música, eu vou colocar essa música. E ele vendia um terno, mas não queimava a pessoa com o terno e vendia um terno de novo, né? Mas assim, foi só. Depois disso, só tempo. Mas muito obrigada pela leitura. Foi a minha primeira leitura com forte. Fiquei impressionada com o livro. E tô tendo uma experiência muito bacana. O segundo livro já tô amando. Obrigada. Obrigado, Miriam. Quanto a essa questão dos crimes, assim, que começaste falando, eu acho que vai mais além, claro, da situação feminina. Eu acho que também é uma crítica, claro, à situação feminina, mas também à burocracia, que a gente vê muito aqui. Ah, não, eu tô vendo um crime, ali que está sendo cometido, eu tenho que falar com... Sei lá, tem que ir na justiça estadual. Não é estadual, você tem que ir na federal. Aí vai a federal, ainda não sei que o crime prescreve, porque não foi dado andamento inicialmente pela pessoa correta, entendeu? Acho que tem muita essa burocracia. Ah, não, mas eu tenho que falar com fulano. Não, mas isso aqui você vai falar com ciclano, né? Com fulano não. Sabe, acho que isso é muito da burocracia, que é típico também desses regimes, assim. Como exemplo, eu vou citar um caso, pessoal, rapidinho aqui, só para não fugir muito do tema, mas eu tenho um cunhado que ele precisa de aplicações regulares, de remédio, tal, e ele mudou de plano de saúde. Quando ele entrou num plano novo, tiveram que fazer toda a vistoria de novo e tal nele, e marcaram para ele ser avaliado por um médico desse novo plano de saúde. Quando ele chegou, o médico viu a vistoria e falou, olha, mas isso não é da minha, eu não sou, essa não é minha especialidade não, você vai ter que marcar com um médico especialista nesse... Mas quem marcou foram vocês, meu senhor, eu já tinha lhe falado que eu disse, não, mas o problema não é comigo, tem que marcar todo esse tempo ele vai levando sem tomar o remédio que ele precisa, né? Por causa dessa burocracia.
Mas enfim, acho que é interessante. Daqui a pouco eu continuo, eu passo para a Rebeca e para a Lia também, que querem falar. Mas eu acho que a Mariane falou uma coisa interessante aqui, que é também a gente lembrar o fato da história da mulher que tem mais sucesso que o marido, né? Da escritora que tem mais sucesso que o marido, que é editor. Como se, não, eu sou homem, eu tenho que ter mais sucesso do que ela. Eu sou homem, eu tenho que sustentar a casa. Ela não pode ter mais destaque do que eu, não. Acho que seria um ponto também para a gente levantar aqui e conversar. Mas vamos lá, Rebeca. Pode dizer, Mariane. Só rapidamente essa parte que eu citei, eu achei muito absurdo essa parte. As outras também, mas essa foi uma que me chocou bastante, talvez até mais o suicídio da atriz, porque na nossa realidade ela é muito mais comum. E questão de igualdade salarial entre homens e mulheres. E no que ele cita no livro, na história, é que conforme ela vai ficando mais velha, ela vai perdendo esse status que ela tinha de ser boa, sabe? Por conta da idade. E, enfim, eu achei muito absurdo essa questão de ele ficar bravo e daí procurar amantes, não sei o que lá, porque ela é mais bem-sucedida que ele, a vida não é essa competição, né? Por que a gente não pode ser todo mundo igual? Sim. Nesse ponto, eu achei interessante, antes de falar o que eu desejava, em relação a essa mulher, eu achei muito interessante como ela se tornou opressora também, né? Quando ela chegou na posição de destaque, que raramente as mulheres chegam, né? Ela se tornou muito opressora e começou a usufruir da liberdade que ela se sentia, ela se apossou de uma liberdade, né? Que ela também tinha relacionamentos com outros homens e tudo fora do casamento, e seduzia e tal, e eu achei super interessante como a questão da posição de poder deu para aquela mulher segurança para agir de outra forma, né? Que dentro da sociedade chinesa, normalmente as mulheres não têm essa opção. Em relação ao livro, Gente, eu já tinha lido um livro na verdade era uma autobiografia, Adeus China, não sei se vocês já escutaram falar, um livro excelente, e que ele retrata nesse livro alguns aspectos que são tratados pelo Ma Jian, né? Ele traz algumas questões, da questão do filho, da questão da escolha, que o governo escolhe o que você vai fazer, que você não tem opção, né? E é um tanto, assim, impactante ler o Adeus China, mas não foi tão difícil como foi a Cozinha da Revolução. Foi um livro muito difícil de ler. E aí eu entro um pouco no que eu acho, que a Miriam falou, que eu acho que a minha dificuldade na leitura do livro é porque eu tenho a impressão, e eu acho que não é tradução, que alguém falou que talvez seja tradução. Eu acho que não é tradução. Eu acho que tem muitos aspectos que talvez, muitas metáforas, muitas questões ali nas entrelinhas que a gente não consegue alcançar porque a gente não tem ideia do que é o regime, o que se vive na China. O que chega pra gente é muito pouco mesmo. A gente não tem ideia do que é. E o que chega pra gente, às vezes, é chocante e certamente é maquiado. Né? Certamente o que chega pra gente, às vezes, nos choca quando a gente vai estudar, porque eu conversando com a Mariane, porque foi tenso,
E aí eu acabei indo estudar mesmo. Procurei na internet artigos e fui ler, fui atrás, política de portas abertas, Lei Feng, fui mesmo estudar história, geografia, economia, política, porque eu senti a necessidade de fazer esse estudo para conseguir entender um pouco o que o livro estava querendo dizer. E aí o que eu achei desse livro é porque, como eu não tinha esse arcabouço de conhecimento, eu tenho a impressão de que eu não aproveitei o livro, que eu não consegui alcançar a profundidade do livro, justamente porque eu não sei exatamente o que é a sociedade chinesa. Essa é a impressão. Por isso que, assim, se você me perguntar, você gostou ou você não gostou, não poderia dizer. Eu tenho a impressão de que eu não consegui alcançar o que o autor pretendia com o livro. E certamente, se ele é um autor que é proibido, né, tá exilado, então tem muito mais do que a gente imagina por trás, né? O que a gente está pensando, certamente tem muito mais por trás. Mas livro bom, dentro das possibilidades, né, do meu entendimento. Eu acho que está muito dentro do que o pacote de textos pretende, né, Rafael? E agora, uma coisa é que eu achava que você podia ter esperado um pouquinho, porque a gente já tinha lido O Quarto do Jacob, que foi um destroço, honestamente, e aí tu vem com outro destroço para desestruturar, desestabilizar totalmente. Mas o de Maia é mais levezinho, vai. Não comecei ainda. O de Maia é mais levezinho. Não comecei porque eu ainda estou digerindo, porque vieram duas, como se você tivesse servido 2 pratos de buchada para eu comer, e aí não dá, eu preciso de um tempo para digerir. Não, já é sábado, a cervejinha e a panelada estão esperando. Mas é isso. Eu penso, a minha percepção do livro é que eu não consegui alcançar por falta mesmo de conhecimento a respeito do que ele estava falando. Eu tô anotando aqui todas as recomendações, as sugestões de vocês, essa questão de alternar livros densos com livros densinhos, densos e tal, já é uma coisa que a gente está levando em consideração. É a sugestão aí da Lorena de textos de apoio, assim, com mais frequência, da gente atrás também, é uma coisa que a gente tá indo atrás. Calma que a gente vai conseguir, estamos evoluindo aos poucos. Eu queria só, antes de passar a palavra para a Elise, que eu sei que ela quer falar, só trazer uma citação aqui da penúltima página do livro, então na última, que eu acho que é importante para a gente nortear até essas coisas, muitas das coisas que a gente não capta, mas ele fala assim, que até uma pessoa que falou antes, eu não lembro se foi a Lorena também, ou enfim, falando se as personagens são reais ou não, mas ele fala assim no finalzinho. Mas aqueles personagens são reais, eles vivem nesta mesma cidade em que estamos. Talvez eu não os conheça tão bem, e eles provavelmente sabem menos ainda a meu respeito, mas tenho certeza de que existem. Ou talvez eu esteja morto há muitos anos, e aqueles personagens sejam meros fragmentos de manuscritos flutuando em algum bueiro distante. E aí é justamente para a gente ter essa ideia de que, assim, por mais que ele seja um autor exilado, ele tem ainda muito na cabeça dele do que se passou naqueles anos dele na China. Provavelmente ele tenha ainda contato com pessoas que vivem na China e passam relatos para ele, mas ele acaba misturando aqueles fatos reais com o que ele tem já internalizado na mente dele, enfim. Vamos agora passar a palavra para a Elísia. Lia, desculpa. Meu Deus do céu. Eu leio o teu nome e falo de baixo. Lia. Não, tranquilo. Assim, com relação a um
dos capítulos, né, do suicídio assistido, à medida que eu fui lendo, eu até fiz uma anotação, me foi parecendo muito uma crítica à questão do próprio abuso sexual e do ato sexual em si, porque tem uma das frases que ele diz assim: o tigre devora a mulher, assim como o homem devora a mulher. E eu acho que na história, no início, fala de um abuso, não fala dessa atriz. Então, assim, acaba que, acredito eu, que cada uma dessas histórias tem algo, acho que foi até a Lorena quem falou, por trás, que a gente às vezes não consegue captar, porque faz muito parte da cultura deles. E assim, quem escreve é um homem, e a gente não muda, né, em poucos anos, e às vezes a gente nem muda em uma vida inteira, toda uma cultura, uma tradição que está na cabeça dele. E aí, então assim, quando eu li quando eu pensei sobre essa questão do suicídio assistido ser uma crítica ao ato sexual que a mulher sofre, né, que ela quis colocar ali no palco, aí depois vem o estupro coletivo lá na frente, esse pronto. E de fato, né, a gente sabe que as mulheres lá na China, elas não têm vez. Acredito que ainda hoje não, porque a cultura no símbolo é recente, né, a abertura de portas abertas. É muito recente, então provavelmente ainda acontece muito isso por lá. Muito isso por lá. Choca, de fato, a gente, tanto é que a maioria do que está aqui são mulheres, né? Acho que só tem o João Pedro. É João Pedro? Deixa eu ver aqui. Só tem o João Pedro e o Rafael. Né? Seria muito interessante que tivessem mais homens participando. Quando eu li As Boas Mulheres da China, eu perguntei, poxa, eu queria muito ouvir homens falando sobre isso, mas normalmente são livros que estão nos clubes de mulheres. Né? Normalmente os homens não falam sobre esses livros. É isso. Obrigado. Sim, vamos ler para frente de uma escritora chinesa. Vou anotado. Passar agora para Elísia. Finalmente, Elísia, agora eu não esqueço você. Não vou pular você na frente de ninguém. Tudo bem, bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Então, tá bom. Primeiro eu vou colocar uma parte boa de ler esse livro. Na verdade, eu não ia mais assinar o pacote, tá? Mas era por motivo de eu estava sendo convidado para ler. Aí, quando anunciaram que seria a probabilidade de um livro da China, eu disse, não, vou assinar, eu preciso ler esse livro. Isso já foi nos anúncios, que era um livro proibido da China, eu vou ler. Por quê? Eu não procuro muitas coisas sobre a China, mas já teve uma época que sim, eu procurava, tipo youtubers, blogueiros, pessoas que escrevessem sobre a China, porque realmente, como acho que a Rebeca falou, a gente não tem informação de lá, né? A gente não sabe o que é que se passa lá. Então, quando chegou o livro, que eu vi a capa tão linda, eu disse que vai ser uma leitura bem gostosa. Que mentira, né? O tempo todo, a situação é bem difícil. Mas, apesar de toda essa dificuldade, eu sempre tive o interesse de ler o livro do comecinho até o fim. Ficava instigada, olhava para a capa do livro, eu estou vendo essa capa, mas não tem nada a ver com o fim do livro. Mas eu queria ler bastante. Chegar até o final para entender, saber como era a história. Não tinha lido realmente nenhum. Mas, assim, eu já até falei aqui na outra discussão que quando tem relatos de estupro, né, eu fico copiosamente, choro, não tem jeito, é um gatilho para mim. Eu nunca sofri estupro, né, de violência. Alguns estupros que a gente sabe que nós mulheres hoje descobrimos que são, né, em relações mesmo normais. Então a gente já sabe hoje que fomos estupradas. Mas o gatilho que eu tenho é realmente da violência, de poder acontecer a qualquer momento e com qualquer uma de nós, né? Esse é o gatilho que eu tenho. O livro, ele relata todos os tipos possíveis, né? No primeiro momento, eu já fico assim, eu vou dizer, não é nem encantada, mas eu fiquei intrigada e, ao mesmo tempo, eu gostei de ver a informação do crematório, porque, assim, o tempo todo você se pergunta, como assim, ele sabe até os dados das pessoas que morreram, tal dia idades de tanto, tal dia idade de tal, e aí você sabe que lá na China é muito populoso, então o povo vai morrer a todo tempo, e ele já tinha até esses gráficos, né? E aí a questão da burocracia não tinha nem onde colocar essa gente, então tem que cremar e sair colocando num lugar clandestino. E que bom que tinha esse lugar, né? Porque aí ia ter onde desovar essas pessoas lá e queimar. E ele fazia
aquele ritual que para ele era simples, né? Estava sendo clandestino, mas era o que tinha para milhares de famílias, e várias pessoas que estavam lá. Então, assim, isso já disse, para mim foi como se fosse assim, uma realidade dura, mas que dificuldade e que bom que tem esse espaço. E aí também me faz uma analogia aqui, né, no Brasil, nós estamos no Ocidente, a gente não está acostumado com a morte, a gente não está com a morte, né? A gente é imortal. Ainda hoje a gente é imortal. A gente acha que não vai morrer, tanto é que a gente está numa pandemia, né? Até fazendo uma comparação também. A gente está numa pandemia e várias pessoas já estão se cuidando, deve ser porque elas se acham imortais, elas se acham que não vão morrer. Então, duas situações são colocadas nesse momento. Isso porque sempre que eu faço uma leitura, eu fico observando de onde nós viemos, para onde nós vamos. Se a gente não fizer essas observações, até onde a gente vai chegar. Então, quando eu fiquei triste com a leitura do livro, foi justamente por isso, que eu queria descobrir que tivesse alguma coisa melhor lá, no outro lado do mundo, mas não tem, né? Parece que só tem dificuldade também, bem pior do que a nossa. Porém, eles têm uma forma de lidar, pelo menos com a morte, de uma forma mais natural, né? E para acabar com o corpo, né? O que vai fazer com a vida, a gente vê que o tempo todo ele estava lutando para sobreviver e colocam-se alguns pontos, né, de que são políticas públicas que estão acima de tudo, e aí também hoje a gente precisa prestar atenção nesses pontos, né, que onde estão as políticas públicas, quando eu digo eu não me importo, não estou nem aí quem é o presidente A, quem é o presidente B, não estou aqui querendo colocar posições políticas, tá? Mas faz a gente observar isso, e como políticas públicas, seja lá para quem for, é do nosso direito observar e analisar se ela é propícia ou não. Então, o livro o tempo todo vem falar sobre essas questões, né? Que as políticas públicas, elas interferem diretamente na vida do ser, porque por mais que eles estejam lá lutando e querendo buscar outras alternativas, não tem, porque o que tem é aquilo ali. Até a conversinha de coach barato, né? Ó, tudo depende de você. Mentira, né? A gente sabe que não. E até aqui, do lado de cá também, não depende só de mim. Tudo não depende só de mim, né? Em algum momento houve políticas públicas que eu não pude interferir, eu não pude fazer a opção, e a vida que tinha era essa. E aí é onde chega na questão das mulheres, né? E das mulheres é bem claro, eu fiquei muito triste, com certeza, com toda a leitura, tenho os gatilhos de tudo, mas para mim também já foi normal ler, já foi comum ler, porque é a objetificação o tempo todo da mulher. E o que é pior, ainda hoje nós temos. O que mais me chocou não foi nem os estupros nesse livro. O que mais me chocou foi a parte daquela menina que ela foi julgada por ter os seios mais bonitos do que as demais. Essa parte eu fiquei assim, gente, como que isso é possível? Mulheres que já são mortas, já são objetificadas, a outra se suicidou porque ela era objetificada o tempo todo. A mãe vai lá, manda as cartas para dizer, olha, sexualidade é só objetificação, eles não se veem como uma pessoa com sentimentos por nada, eles se veem só como um buraco, porque o tempo todo eles colocam isso, né? E veem como um buraco, você só é isso, você não tem mais nada. Para eles você é um buraco. E aí ainda tem mulheres que, pela política, pelo que elas recebem, elas estão julgando a colega de trabalho pelo corpo natural dela, que também vem de um apelo industrial, né? Que mais uma vez é uma política. Tem uma parte em que os médicos já fazem para modificar, né? O corpo da mulher é uma objetificação que ainda hoje nós temos, gritante, né? Onde a mulher ela tem que ter um padrão de beleza, ela tem que ser um objeto, né? De viver ali maquiada. Todos os produtos da indústria hoje, ainda todos não, mas a grande maioria mesmo, é mais para a mulher e não para o homem, porque a mulher ela tem que ter um modelo, um corpo,
um formato, né, para exibir para os homens, né, ou para outras mulheres que também apreciam isso, mas é para os homens, né, no seu geral. Então, isso ainda vem de lá, a gente pensa que lá vai ser diferente, que vai ser de outra forma, mas não é. É do mesmo jeito. Então, assim, o livro, apesar de toda essa dor, né, que nos causa esse desconforto, eu gostei por essas questões, por observar essas pequenas questões e, acima de tudo, notar, para um momento como hoje, que a gente deve ver essas questões das políticas públicas, até onde a gente pode interferir, até onde a gente pode decidir, até onde a gente pode nos colocar para cuidar de tudo isso aí, né, para definir se é que a gente pode, né, e não cair em conversa de coach barato também, ficar aí dizendo que tudo depende de você. E aí, fazendo também uma questão quanto à pandemia, que eu falei, né, que nesse momento existem duas situações, é cada um por si, que lá no livro também coloca isso, que lá as pessoas, elas vivem cada um por si, né, cada um tem o seu mundinho, sua vida, tá cada um por si. O caso do casal, por exemplo, em que ele objetifica ela, daqui a pouco ela cresce, né, ele se torna o objeto dela, né, ela vai ser a pessoa que vai oprimir ele, abre aspas, fecha aspas, porque ele acaba se vingando dela de outra forma, e também prejudica ela, né, que ela tem que ir lá fazer toda uma situação para prejudicar ele. Então, assim, não existiu lealdade, nem nenhum tipo de amorosidade naquele tipo de relação, né? É sempre cada um por si. Hoje, na pandemia, a gente tem que estar cada um por si, mas pensando no coletivo. Eu, por exemplo, estou há 1 ano dentro de casa, né? Não tenho saído para nada, até a família não deixei de visitar. E aí muitas pessoas chegam para mim e dizem: você é louca, eu acho que você é maluca. E olha que eu estou protegendo a mim e estou protegendo as outras pessoas. Estou sendo egoísta? Estou. Porque nesse momento eu tenho uma possibilidade de cuidar somente de mim. E estou dizendo: olha, você cuida da forma que você pode, mas é a forma que eu tenho de cuidar de todos ao mesmo tempo. O ideal seria, né, pelo menos na minha percepção, que todos fizéssemos isso, né? Cada um vai cuidar de si, mas pensando nos demais, não é verdade? E aí é o contrário do livro, é cada um cuidando de si sem poder cuidar dos demais. Lá está todo mundo ferrado do mesmo jeito, e cada um escolhe ser o opressor da forma que der para ser, né? Até quando a pessoa decide se suicidar, porque não tem como lutar para acabar com as situações que tem lá, infelizmente ela está deixando de pensar no coletivo, ela está pensando só na situação dela, né? Então é isso, gente. Obrigado, Elise. Acho que a Elise trouxe muitos pontos aqui. Um deles que eu senti falta, mas eu acho que infelizmente não vai ter mais tempo para a gente conversar hoje, é a questão que eu acho que faltou a gente se deter mais sobre a questão do crematório, assim, principalmente da mãe, que ela é queimada viva, a mãe é uma idosa, então a partir do momento que a idosa não serve mais para a sociedade, é como a Elise falou, a visão que eles têm da morte é diferente da nossa, mas, ao mesmo tempo, com essa revolução cultural, política de portas abertas, etc., a incorporação de elementos capitalistas na sociedade chinesa, eu acho que a gente tem que observar essa desvalorização dos idosos mesmo. A partir do momento que eles não servem mais como um ser de produção, então pronto, o caminho é a morte mesmo. E não é assim, claro, né? A gente tem que saber que não é assim que deve ser encarado. Mas acho que a gente conversou muito já. Por mim, eu passaria horas falando mais. Mas acho que tem gente aí querendo curtir seu friozinho, tem gente querendo curtir a sua praia, tem gente querendo ficar na sua casinha. Não, mas a praia sem aglomeração. Você vai para um canto sem ver ninguém, claro, sem encontrar com ninguém. Tem gente querendo fazer seu almoço.
Então, eu acredito que essa conversa de hoje ela foi bem legal, como eu estava imaginando que seria. Não poderia ser diferente. Nossas conversas sempre são legais, assim. Eu fico muito feliz de encontrar vocês no sábado de manhã. Aqui, acho que é o segundo sábado de maio, né? Porque o primeiro encontro foi dia 1º de maio, que a gente falou sobre o quarto de Jacob, com a Larissa e com a Nara também. E aí eu lembro que dia 26 de junho vai ser o próximo encontro, que a gente vai conversar sobre esse livro de maio. Todo mundo já recebeu o livro de maio? Já. Não, a Elísia não, então não vou dizer qual foi. Então, o encontro dia 26 vai ser sobre ele. É um livro um pouco mais leve, tá, pessoal? Não tem gatilhos. Aliás, pode ser que tenha um ou outro, mas não tem tantos quanto esse.